Olá irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa EBD. Hoje vamos falar sobre mais um atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Tá? Antes de mais nada, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por podermos estarmos aqui estudando a Tua Santa Palavra, para que possamos aprender, para que possamos praticá-la, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Então peço que o Senhor continue sendo misericordioso conosco, que o Teu Santo Espírito possa guiar a nossa aula e para que a aula edifique a Tua Santa Igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então hoje o atributo que estudaremos de Deus é a sua imutabilidade. Então, o primeiro versículo de hoje é Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, esta é uma das perfeições divinas não suficientemente examinadas. É uma das excelências do Criador que os distingue de todas as suas criaturas. Então é isso que diferencia Deus das suas criaturas. A sua imutabilidade. Ele não muda, ele é imutável. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Por isso é comparado a uma rocha. Ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, Tiago está dizendo que tudo que é bom, que é perfeito, vem do Pai das luzes, o nosso Pai, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, uma rocha que permanece inanomível quando todo o oceano circundante, ou seja, ela permanece firme, está numa condição de contínua oscilação. Exatamente assim, conquanto sendo sujeito a mudanças todas as criaturas. Deus é imutável, então todas as suas criaturas mudam. Mas Deus não. Visto que Deus não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança. Ele é eternamente quem não há mudança nem sombra de variação. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então veja a advertência que Deus dá aqui em Malaquias para o povo de Israel. Ele fala, por que eu não consumo vocês? Porque eu não mudo. Porque ele fez uma promessa que não faria isso. Então, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o povo de Israel nunca foi consumido por Deus porque ele fez uma promessa. E como ele não muda, o povo de Israel continua. Ele continua existindo. Então, primeiro, Deus é imutável em sua essência. Sua natureza e seu ser são infinitos e, assim, não sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando ele não era. Jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evoluiu, não cresceu nem melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. Perfeito. Se ele é perfeito, ele não precisa evoluir não. Se ele é infinito, ele não precisa crescer. E se ele é perfeitamente santo, bom, ele não precisa melhorar. Então, tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, eu não mudo. É a sua afirmação categórica. De Deus afirma, eu não mudo. Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior também. Completamente imune a tudo quanto lhe é alheio. Ou seja, ele é imune a todas as criaturas. Ninguém consegue tocá-lo ou modificá-lo. É impossível melhoramento ou deterioração.
Para ele é impossível. Ele é perpetuamente, para sempre, o mesmo. Somente ele pode dizer, eu sou o que sou. Ele é absolutamente livre da influência do curso do tempo. Não há um vinco sequer nos sobrolhos da eternidade. Portanto, seu poder jamais pode diminuir, nem sua glória desvanecer. Então, o tempo não contém Deus. Deus criou o tempo. Deus é infinito. Existem atributos que Deus comunica com a gente e atributos que Deus não comunica. Então, por exemplo, Deus não dá esse atributo a ninguém, de ser infinito. Então o tempo não é infinito. Se o tempo não é infinito, ele não pode conter a Deus. Então Deus está fora do tempo. Então o curso do tempo não influencia Deus. Por isso que Deus está aqui no presente, está lá no passado e está lá no futuro. Ele está. Porque o tempo é menor do que Deus. Só Deus é infinito. É um atributo que ele não comunicou com ninguém. Ninguém tem esse atributo a não ser Deus. Então, portanto, o seu poder jamais pode diminuir, nem sua glória desvanecer. Salmo capítulo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre. Então, segundo, Deus é imutável em seus atributos, as suas qualidades, não muda. Tudo que os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado à existência, quando não existia nada, apenas Deus, são precisamente o mesmo agora e permanecerão assim para sempre. Então estamos estudando a cada domingo um atributo de Deus. Então a gente tem que entender que esses atributos sempre foram e sempre serão os mesmos, eternamente. Não teve um início, não tem um meio e não tem um fim. Então, os seus atributos, as suas qualidades são as mesmas e sempre serão. Salmo 113, verso 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ninguém. Então, os seus atributos são a própria perfeição, as qualidades essenciais do seu ser. Sempre o mesmo está escrito em cada um deles. Então, não há ninguém como ele. E ele é sempre o mesmo. Salmos capítulo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então veja, seu poder é impatível. Por quê? A sua palavra para todos os que nele confiam é o quê? É um escudo. A palavra do Senhor é provada e é eficaz. O caminho de Deus é perfeito. Então, seu poder é imbatível. Sua sabedoria não sofre diminuição. Sua santidade é imaculada. O que é imaculada? Não tem mancha, não tem uma mácula. É perfeita. Os atributos de Deus não podem sofrer mudança mais do que a deidade, sua santidade, sua divindade. Não muda. Então, a sua deidade pode deixar de existir. Nunca. Sua veracidade, a verdade, é imutável. Assim como a sua palavra. Então, é um escudo. Para quem? Para quem confia nele. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me pareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então veja bem, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Veja, um amor eterno, por isso com benignidade te atraí, com bondade. Então Deus nos ama com amor eterno. Veja bem. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o seu amor é eterno.
Então a imutabilidade de Deus, ele não muda, quer dizer que ele vai nos amar eternamente. Jesus nos amou até o fim, até a morte de cruz, e continua nos amando. Isso não muda. Veja como esse atributo de Deus é importantíssimo para as suas criaturas, principalmente para nós que somos filhos. Porque isso não vai mudar. Você que é salvo, ele te ama com amor eterno. Jesus te ama para sempre. Isso não vai mudar. Salmos, capítulo 5, verso 5. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Ou seja, o Senhor sempre será bom, a sua misericórdia é eterna, nunca acaba, e a sua verdade dura de geração em geração. Então sua misericórdia não cessa, é eterna. A sua bondade não cessa, é eterna. A sua verdade dura para sempre. Ele não muda. Veja como é importante esse atributo de Deus para nós, as criaturas. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, terceiro, Deus é imutável em seu conselho. Quando a gente fala conselho, a gente tem que entender que é um decreto, é uma determinação. É o que Deus decretou para que aconteça. E o que ele decretou vai acontecer. Por isso que ele é onisciente. Porque tudo que acontece já está decretado por ele para acontecer. Por isso que ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, tudo que acontece é vontade de Deus. Até as coisas ruins ele permite que aconteça. Então também é vontade dele. E ninguém pode frustrá-lo, impedi-lo. Ninguém. Então, sua vontade nunca muda. Talvez alguns estejam prestes a observar o que lemos. Então veja bem o que a gente acabou de ler. Em Gênesis 6,6, Deus diz que arrependeu-se de ter haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Quando a gente vê que Deus se arrependeu, subentende-se que ele teria errado. E você se arrepende quando você erra. Eu não devia ter feito isso. Mas se ele é onisciente, onipotente, onipresente, aqui a gente pode dizer que a Escritura está se contradizendo? Não, isso não pode ser. As Escrituras são perfeitas, Deus é perfeito. Então vamos entender a diferença de Deus, o arrependimento divino e o arrependimento do homem. Porque se Gênesis 6,6, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, é um arrependimento divino. Em Números 23,19, Deus diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então existe o arrependimento divino e o arrependimento humano. Quando a gente fala de arrependimento divino, aqui em Gênesis 6,6, quando a palavra aqui em hebraico é nahan. Nahan. E a palavra em grego é metamelomai, em grego. O arrependimento divino, ele é traduzido mais corretamente como dor, tristeza, pesar. Então em Gênesis 6,6, quando diz, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, a tradução mais correta é Deus, ele teve que executar um juízo. Então, Gênesis 6,6 ela é uma passagem que ela vem antes do dilúvio. Deus ia executar o juízo sobre toda a terra, sobre todos os seres humanos, excluindo apenas Noé e a sua família. Então, quando fala que Deus se arrependeu, aqui ele está dizendo o quê? Que ele sentiu pesar, uma dor, porque ele tinha que executar o juízo sobre toda a terra. Então, portanto, quando Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu, está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor, pesar. Tá? Então lembremos que não temos como expressar em linguagem humana os sentimentos de Deus.
como realmente foi essa dor divina. Então, por quê? Por executar o juízo, por ocasião do dilúvio. Então, contra o homem que ele havia criado. Então, o arrependimento divino não traz mudança em seu ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano. Então, quando fala que Gênesis 6,6 Deus se arrependeu de ter criado o homem, está dizendo que Deus sentiu uma dor, um pesar, porque ele tinha que executar o juízo sobre toda aquela humanidade que habitava na Terra naquele momento. Então, esse é o arrependimento divino. Vamos entender agora o que é arrependimento humano, porque Deus fala, eu não sou como o homem que minta e se arrependa. Então, a palavra aqui usada em Números 23, 19, a palavra arrependimento é de origem, grega. Significa metanoia, significa conversão. Então, conversão, mudança, tanto espiritual como intelectual. O que nós mudamos? Mudamos de direção, de mente, de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho. Então, geralmente conotando uma evolução. Então, o arrependimento do homem é uma mudança. Então, o arrependimento humano quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Então, e a força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então veja bem, Gênesis 6,6, Deus disse, então arrependeu-se o Senhor. Então o Senhor sentiu pesar, sentiu uma tristeza no coração por executar o juízo sobre toda aquela a população antediluviana, que morreram. E quando Números 23 fala que Deus não é como o homem, porque Deus não muda, o arrependimento do homem é mudança. Então essa é a diferença. A força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Entenda isso. Deus é imutável, imutabilidade, ele não muda. Ok? Salmos capítulo 78, verso 65. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. Veja bem, a explicação é bem simples. Quando fala de si mesmo, Deus frequentemente acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Então aqui, Deus está dizendo, então o Senhor despertou. Mas Deus não dorme. Como quem acaba de dormir. Como um valente que se alegra com o vinho. Então, Deus não bebe, ele não tem um corpo, ele não consome comida, ele não precisa. Então, Deus quando fala de si mesmo, Deus é espiritual, ele não tem um corpo, mas ele precisa explicar a palavra dele para que nós entendamos. Então, ele usa expressões como se ele tivesse corpo, como se ele dormisse, como se ele tivesse mão, e na realidade ele não tem. Então, o antropomorfismo, o que quer dizer antropomorfismo? Antropo é homem, morfe, forma. Então, antropomorfismo, forma de homem. Então, é um conceito que Deus usa nas suas escrituras para colocar a forma de homem nele, para que a gente entenda o que ele está querendo dizer para a gente. Então, antropomorfismo, forma de homem. Ele coloca a forma de homem nele, em suas palavras. Tá? Estou falando de Deus Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo hoje continua tendo um corpo igual ao nosso glorificado. Mas antes ele também não tinha. Tá? Aqui a gente está falando do Deus Pai, que não tem corpo. Então, antropomorfismo, dar forma de homem, para que a gente entenda o que ele está querendo dizer para a gente. Entendeu? Então ele atribui características físicas, sentimentos, emoções, pensamentos, ações ou comportamentos humanos a ele. Para que a gente entenda o que ele está querendo dizer para a gente. Tá? Então, o antropomorfismo, que é forma de homem, tá, está associado ao conceito de antropopatia, certo? Antropopatia, de forma que esse significa a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Então, veja bem. Então, a palavra derivada do grego e representa a união dos termos antropo, homem, e patos, paixão, antropopatia. Por isso que Deus coloca eu amo, eu me entristeço. Ele está colocando nele uma forma de homem para que a gente entenda o que ele está querendo dizer para a gente, porque ele não tem corpo. Ok? Então, para exemplificar, observe o trecho abaixo retirado da Gênesis 6,6. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou o coração.
No exemplo, podemos notar as atribuições de sentimentos humanos a Deus. Ele mesmo atribui para que a gente entenda. Então podemos pensar, por exemplo, em Deus, o qual é incitado como se tivesse corpo, antropomorfismo, e sentimentos humanos, antropopatia, sendo uma figura associada ao sexo masculino. No entanto, né, os textos bíblicos deixam claro que Deus é espírito e, portanto, não possui um corpo nem sentimentos humanos. Tá ok? Então, Deus se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, como olhos, ouvidos, mãos, etc. Fala de si mesmo como tendo despertado. Então veja, eu despertei. Deus não dorme. Então a gente tem que entender, examinar as escrituras para entender por que ele usa esses termos, para que a gente não confunda. Não ache que a escritura está se contradizendo. Não. Deus ele vem explicando de uma forma que a gente possa entender. Ok? É Jeremias 7,13. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Então, e como madrugando? Apesar de que ele não cochila e nem dorme. Veja, Deus madrugou. Madrugou o quê? Quando você acorda muito cedo. Mas ele está dizendo que ele madrugou. Para quê? Para que a gente entenda que hora que ele estava chamando a gente. Madrugando. E falando e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes. Quando ele estabelece uma mudança em seu procedimento para com os homens, descreve a sua linha de conduta em termos de arrepender-se. Então, quando ele mudou a conduta dele, ele veio e mandou o dilúvio, matou todos os homens, ele mudou a conduta. Ele mudou a forma de tratar o homem, ele não mudou a essência dele. E ele colocou como se arrependeu, mas ele estava sentindo o pesar de ter que executar aquele juízo. Porque ele não muda. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tá ok? A palavra aqui é metanoia. Porque os dons e a vocação de Deus são sem mudança. Por quê? Arrependimento. Quem pode sofrer mudança? A criatura. Deus não. Então, porque os dons e a vocação de Deus são sem mudança. Só pode ser assim. Jó 23, capítulo 13, perdão. Jó capítulo 23, versículo 13. Mas, ele se resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Então, quando Deus resolve alguma coisa, e quando ele resolve, ele executa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso ele fará. Então, mudança e declínio vemos em tudo ao redor. Então veja que toda criatura pode mudar de uma hora para outra. Deus é aquele que não muda, que permanece contigo onde quer que for. Então ele não muda. Se ele resolver alguma coisa, quem então desviará? Ninguém. Salmos, capítulo 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Então, mais uma vez, o conselho, quando a gente lê conselho, é o conselho, seu decreto, sua determinação, a sua vontade, permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Então, o propósito de Deus nunca se altera. Uma dessas duas coisas faz com que o homem mude de opinião, uma dessas duas coisas faz com que o homem mude de opinião e inverta os seus planos. Falta de previsão para antecipar tudo. Então, quando você tem uma falta de previsão para antecipar, você pode mudar os seus planos. Ou ausência de poder para executar o que planeja. Você planeja fazer alguma coisa, mas você não tem o poder para executar. Você muda os seus planos. Mas visto que Deus é onisciente, assim como é onipotente, nunca lhe é necessário rever os seus decretos. Então, não, imutável, não muda.
Hebreus capítulo 6, versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então Deus querendo mostrar, ele não tem que mostrar nada pra gente, mas querendo mostrar mais abundantemente, mostrando de uma força maior a imutabilidade do seu conselho, ou seja, que os seus decretos, os seus conselhos, sua vontade não muda, a quem? Aos herdeiros da promessa, que somos nós, os cristãos, se interpôs com juramento. Ele jurou que vai ser assim. Então, aqui podemos perceber a distância infinita que separa do Criador a criatura mais elevada. Mutabilidade e criatura são termos correlatos. Se a criatura não fosse mutável, ou seja, a criatura é mutável, por natureza, seria Deus. Então, imutabilidade é um atributo que Deus não comunica com as suas criaturas. Comunicar é dar esse atributo. Então, ele não deu o atributo de ser mutável para as suas criaturas. Só ele tem esse atributo. Porque se ele fizesse isso, a criatura seria como Deus. Salmo capítulo 66, verso 9. Ao que sustenta com a vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Então veja, ele sustenta com vida a nossa alma, ele nos dá a vida. E não consente que sejam abalados os nossos pés, ele não permite. Então, por natureza tendemos para o nada, como do nada viemos. Nada detém a nossa aniquilação, exceto a vontade e o poder sustentador de Deus. Então, por que não somos aniquilados? Porque Deus, que sustenta todas as coisas, não permite. Ninguém pode manter-se nem por um momento. Você não pode se manter vivo nem por um momento. É Deus que te mantém vivo. Dependemos do Criador para cada sorvo de ar que respiramos. Cada respirada que damos, dependemos de Deus. Alegremente concordamos com o salmista em que o Senhor sustenta tudo, absolutamente tudo. Ok? Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, nele vivemos, movemos e existimos, pois somos também sua geração. Então, a compreensão disso deveria fazer com que nos prostrássemos sob o senso da nossa nulidade na presença daquele que sustenta todas as coisas, ou seja, perante Deus. Quanto que nós estamos na presença de Deus? A todo momento. Se ele é onipresente, você sempre está na presença de Deus. Tá ok? Você sempre está na presença de Deus. Então, sempre temos que entender que a nossa nulidade, somos nulos. O que é nulo? Não fazemos diferença. Quando você vota nulo, só voto não faz diferença nenhuma. Nulidade, não fazemos diferença nenhuma na presença daquele que sustenta todas as coisas. Então, temos que andar 24 horas por dia entendendo, sabendo que estamos na presença de Deus, sempre. E que na presença daquele que sustenta todas as coisas não somos absolutamente nada. Se nos comportarmos assim, muitos dos pecados que cometemos durante o dia deixarão de ser cometidos. Porque o cristão continua pecando. Não porque gosta, ele não vive no pecado. Mas o pecado para o cristão é um acidente, é um tropeço. E todos nós estamos sujeitos. Tá ok? Judas, capítulo 1, versículo 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, como criaturas decaídas, não somente somos mutáveis, mudamos, mas tudo em nós é oposto a Deus. Então veja,
ondas impetuosas do mar, aquelas ondas bravas, que ninguém consegue mudar, que ninguém consegue inverter a direção, que escumam as suas mesmas abominações, estão sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então tudo que nós somos é o oposto a Deus. O homem é completamente oposto a Deus. Isaías capítulo 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Veja bem, os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo, o pecado, a iniquidade. Tá? Então, assim é o homem, estrelas fora de nossas órbitas. Fomos feitos para estar numa órbita e vamos para outro lado. Gênesis capítulo 49, versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então, o homem decaído é inconstante. As palavras de Jacó referentes a Rúben, né, o filho dele, aplicam-se com força total a todos os descendentes de Adão. Impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, nunca, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Rúben cometeu um pecado gravíssimo. Mas todos os homens são dessa maneira. Isaías capítulo 2, versículo 22. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas. Deixai-vos, pois em que se deve ele estimar? Então, desta maneira não é apenas sinal de vida piedosa, mas também elemento de sabedoria dar ouvido à injunção. Deixai-vos, pois, o homem. Então, o que Isaías está dizendo aqui? Que deixai-vos do homem. Salmo 146, verso 3. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Não se deve ficar na dependência de nenhum ser humano. É isso que Deus está dizendo aqui. Deixai-vos, pois, o homem. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. É isso que Deus está explicando para a gente aqui em Isaías 2:22, que fica mais claro em Salmo 146, verso 3. Então, não se deve ficar na dependência de nenhum ser humano. Nunca. João capítulo 12, verso 13. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel em quem vem o nome do Senhor. Quando Jesus entrou montado no jumentinho em Israel, em Jerusalém, todos estavam lá: olha, Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Certo? Isso, João 12, 13. João 19, 15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Veja, o mesmo povo que bradou Hosana, bendito o rei de Israel, falou que depois crucifica. Mas é o vosso rei, não temos rei senão César. Então, se obedeço a Deus, mereço ser enganado por meus companheiros de existência e ser decepcionado por eles. Pessoas que gostam de você hoje poderão odiá-lo amanhã. A multidão que clamou Hosana, depressa passou a bradar: crucifica-o. Veja como é o homem. Então, não se deve ficar na dependência de nenhum ser humano, porque o homem é mutável, ele muda, independente do que você faça para ele. E se você é servo de Deus, muitas vezes você vai colher isso aqui. Que Jesus disse: assim como me odiaram, odiarão a vós. Por quê? Porque Jesus era bom. E como Jesus era bom, quem estava em trevas o odiava. O cristão, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E muitos vão te odiar simplesmente pelo fato de você ter Deus habitando dentro de você. Porque você é filho de Deus e os que não são cristãos são filhos do diabo. Simples assim.
Romanos capítulo 7, versículo 22 a 25. Paulo escrevendo: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo falando: eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, membros, né, corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo dizendo: eu tenho prazer na lei do Senhor, mas os meus membros querem o mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, Paulo dizendo quem ele é, e aqui inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo como todas as pessoas são, mesmo os salvos. Então, aqui a firme consolação: não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus sim, porque ele é imutável. Por mais inconstante que eu seja, por mais volúveis que os meus amigos se mostrem, Deus não muda. E você deve e pode confiar nele. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, se ele mudasse como nós, se quisesse uma coisa hoje e outra amanhã, e se fosse controlado por capricho, quem poderia confiar nele? Então veja, ele já falou, ele não vai mudar. Enquanto a terra durar, as estações, as sementes, o mar, a água, as chuvas continuarão, não cessarão. Por quê? Ele é imutável e ele não muda. Se ele mudasse, teríamos um problema. Talvez amanhã não teríamos sol. Ele não mandaria o sol, não mandaria a chuva. As plantas morreriam, você não respiraria. Então, ele não muda. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim o farei. Então veja Deus falando: por amor de mim o farei. Por quê? Como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Então, mas todo louvor ao seu glorioso nome. Ele é sempre o mesmo. Seu propósito é firme. Sua vontade estável. Sua palavra segura. Okay? Salmo capítulo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Então, aqui pois está uma rocha em que podemos firmar os nossos pés, enquanto a poderosa torrente leva tudo de arrasto ao nosso redor. Então, tudo ao nosso redor pode mudar, até nós mesmos. Mas a rocha da nossa salvação continua a mesma. Sempre a mesma. Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Então veja, a permanência do caráter de Deus garante o cumprimento de suas promessas. Então ele prometeu e será assim para sempre. Por isso temos que confiar nele, não em homens. Então não importa com quem que você se decepcionou no meio cristão. Deus não muda. Continua o mesmo e é para ele que você tem que olhar. Primeira João, capítulo 5, verso 14. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele, que se perdirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve. Então, aqui há incentivo para a oração. Que consolo haveria em orar a um Deus que, como o camaleão, mudasse de cor a cada momento. Né? Cada vez que você fosse orar com ele, ele estava de um jeito, estava com humor. Quem elevaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido um dia e o negaria no dia seguinte? Se a vontade dele mudasse, hoje ele queria uma coisa, amanhã outra. Hoje você pede uma coisa, ele diz sim, amanhã você pede a mesma coisa, ele diz não. Então, essa é a confiança, esse é o incentivo para a nossa oração.
porque a gente sabe que ele ouve, que a vontade dele não muda e que ele atende quando a oração está de acordo com a vontade dele. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se alguém perguntar, mas que utilidade há em orar a um ser cuja vontade já foi fixada? Respondemos, porque ele o exige. Ele exige que você ore. Ele quer que você ore. Tá? Por isso que você tem que orar todos os dias. Mais uma vez, 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, que bênçãos Deus prometeu sem que nós a busquemos. Ele sempre quis tudo que é para o bem dos seus filhos. Então, busque a Deus, ore, confie nele, ele te ouve e ele não muda. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, aqui há terror para os ímpios. Os que o desafiam, os que transgridem suas leis, não têm interesse em sua glória, mas vivem como se ele não existisse. Não deve imaginar que, quando o dia final clamarem a ele por misericórdia, ele mudará sua vontade. Não. Ele não revogará sua palavra e não rescindirá suas ameaças terríveis. Então veja o perigo que o ímpio, por rejeitar a Deus, por rejeitar o Senhor Jesus Cristo, por rejeitar o perdão, por rejeitar a graça, por rejeitar a luz e preferir as trevas, está aqui. Deus não vai mudar. Do mesmo jeito que ele não muda as suas promessas, ele não muda as suas ameaças. Então, por isso também os trarei com furor, tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Ele executará a sentença dele, sem piedade, em cima dos ímpios que o negaram, porque quiseram negar. Tá? Ah, mas isso aqui está no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus mudou. Hoje, no Novo Testamento, ele é um outro Deus. Então tá. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus, fogo consumidor, Novo Testamento. Então Deus não se negará a si próprio para gratificar a luxúria deles, os ímpios. Deus é santo, imutavelmente santo. E todas as promessas que ele fez, tanto para os salvos e as ameaças que ele fez para os ímpios, serão executadas. Ele não mudou. Salmos, capítulo 11, versículo 5, verso 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Então, portanto, Deus odeia o pecado. Eternamente ele odeia o pecado. Daí a eternidade do castigo de todos quantos morrem em seus pecados. Então Deus eternamente vai odiar o pecado. E eternamente o ímpio será atormentado no lago de fogo, porque ele é pecador e rejeitou a graça da salvação. Um favor imerecido. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo falando. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os salvos, e os bodes à esquerda, os condenados.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Né? Em Efésios não fala? Foram eleitos antes da fundação do mundo. Então esse reino está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Agora, o tratamento com os ímpios. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, ali em Ezequiel 8, que Deus ameaçou os ímpios, aqui em Mateus 25, Jesus está afirmando que será cumprido. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, a imutabilidade divina, como a nuvem que se interpunha entre os israelitas e o exército egípcio, tem um lado escuro, bem como um lado claro. Então, ele não muda. Então, tem o lado bom e o lado ruim dele não mudar. Entenda? Ele assegura a execução das suas ameaças. Então, o lado ruim para os ímpios. Como também a concretização de suas promessas, o lado bom para o salvo. Então, ele destrói a esperança carinhosamente acalentada pelos culpados e errantes criaturas. Ou seja, o culpado, o ímpio, ele tem ali no seu interior que daqui ele vai para um outro mundo, como os egípcios achavam, como os espíritas acham, reencarnação, vou reencarnar. Não, o Islã, que eu vou morrer, vou ter não sei quantas virgens lá no paraíso. Ele destrói a esperança carinhosamente acalentada pelos culpados e errantes criaturas. E de que serão tratados de modo muito mais brando do que as declarações da sua palavra nos levam a esperar. É isso que o ímpio pensa. Não, quando eu chegar lá, eu converso com ele, eu me justifico. Não, deixa que eu me entendo com Deus. Deixa que eu me entendo com Deus. Então eles acham isso. Então, contrapomos a essas especulações enganosas em sua veracidade e propósito, em sua fidelidade e justiça. Então, essa é a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Ele nunca vai mudar. As suas promessas aos seus santos e as ameaças aos ímpios, ele vai cumprir, porque ele não muda. Então, se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda rejeita essa graça, rejeita o perdão divino, eu aconselho que você repense e busque a Deus enquanto se pode achar. Tá ok? Então aqui a gente finaliza a nossa aula sobre a imutabilidade de Deus. Tá ok? Obrigado e Deus abençoe.